Aleluia. Eu oro essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor Raimundo, amém, da Igreja Batista Monte da Fé de Hidrolândia, está com oportunidade para orar neste momento, pelos ofertantes desta noite, pelos dizimistas e pela palavra do Senhor, a qual o pastor Carlinhos vai ministrar nesta noite, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Salmo 122 diz: alegrei-me quando disseram vamos à Glória a casa do Deus. Senhor. E verdadeiramente é motivo de alegria estarmos nesse local, em o nome de Jesus. Local que há 22 anos atrás alguém ousou pela fé, e hoje é um local onde as pessoas também podem se alegrar de vir à casa do Senhor nesse local. Glória a Deus. Então nós louvamos a Deus por a vida de cada um dos irmãos. Peço a Deus que o Senhor venha abençoar poderosamente cada dizimista, cada ofertante da casa do Senhor. Que venha prosperar cada um de nós. Que o Senhor venha acrescentar. Que o Senhor venha fazer em nossas vidas, conforme a sua boa e perfeita vontade. Paizinho, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Deus vai dando condições, Senhor da glória. Vai abrindo portas de trabalho, Senhor. Vai abençoando, Pai, esta obra. Em nome de Jesus, dando condições, Pai. Glória a Deus. Para ampliar em nome de Jesus. Para crescer, Aleluia. para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Quero também nesta noite, Senhor da glória, estar clamando, Deus, pela vida do teu servo, pastor Carlos. Louvo, Deus, pela vida desse homem de Deus, Senhor da glória. Aleluia. E te peço, Deus santo e amado, que o Senhor, em nome de Jesus, venha falar através. Glória a da vida Deus, dele. Senhor. Que ele seja nesta noite um instrumento vivo para abençoar as nossas vidas e a sua própria vida. Aleluia. Derrama, Pai, da tua glória, Glória do a teu Deus. poder. Manifesta, Deus, no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Derrama a tua unção, a tua Shekinah sobre o teu povo. Oh, aleluia. Ao abrir da boca do teu Filho, Senhor da glória, que o Senhor venha trazer palavra de bênção, Aleluia. de salvação. Glória Vem a falar com a tua Deus. igreja, Pai, de uma forma poderosa Glória a e Deus. grandiosa, em nome daquele que é autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, nós te oramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu queria que você já tomasse a sua Bíblia em mãos, para que a gente possa ler uns textos, uns versos da palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. E peço toda a sua atenção, não para mim, mas para a palavra daquele que vive eternamente. Amém? Aleluias. Uma certa vez o nosso mestre ele disse assim: passará os céus e a terra, tudo que neles existe, o mar, mas as minhas palavras não hão De de passar. passar. Você pode dizer comigo? As palavras de Deus não hão de passar sem que se cumpra. E Aleluia. é por essa razão que nessa noite o que Deus tem a falar para a minha e para a sua vida é de suma importância. Por quê? Glória a Deus. Porque é a sua salvação. Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde? Aleluias. Isso é tão sério. E se a gente perceber a seriedade desse tema bíblico, a gente tem que chegar a Cristo no dia chamado hoje. Amém? Amém. Nós passamos as nossas vidas esperando alguma coisa.
A Bíblia nos mostra e nos declara que Deus também vive esperando algo. Aleluias. E quando se trata da vida do ser humano, a gente consegue imaginar a nossa espera. Às vezes ficamos ansiosos por alguma coisa. Por exemplo, a primeira gravidez, do primeiro filho, é claro. A ansiedade, a espera da mãe, do pai, almejando assegurar nos seus braços aquela vida. O noivo, a noiva, que vive aguardando o sim diante do altar, esperando o dia em que ouvirá do ministro da palavra do Senhor dizendo: agora são marido e mulher. Aleluia. O trabalhador dedicado que vive esperando a promoção no seu trabalho. E assim nós vemos que a gente sempre vive esperando alguma coisa. Agora você já parou para pensar o que Deus mais espera? Você sabia que Ele espera algo? E Ele está ansioso para que esse dia chegue. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. E olhe comigo sobre o desejo de Deus, o Pai, o Criador. Aleluia. Apocalipse, capítulo 21. O verso de número 3. Que diz assim. Todos encontraram? Diga comigo, Apocalipse. Deixa eu ver mais forte. Apocalipse. Capítulo 21. E o verso 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Aleluia. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pode fechar sua Bíblia e pode sentar. Se você quiser ficar com ela aberta, amém. E eu gostaria de refletir com você sobre esse desejo especial de Deus, o que envolve a sua vida. O que Deus mais espera, o que Ele mais anseia, é o dia em que Ele, como Pai, terá todos os seus filhos de volta no seu reino. Aleluia. Deus, a Bíblia diz que Ele nos criou à imagem e à semelhança dEle. Glória a Deus. E se a gente se isolar, a gente fica mal. A gente vem de um período aí de isolamento. O ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. O próprio Deus disse que não é bom que o homem viva só. Então Deus nos criou com a capacidade de nos relacionar uns com os outros e também com Ele. E é por essa razão que a Bíblia diz que antes do pecado, no paraíso de Deus, ali no jardim do Éden, todos os dias, todas as tardes, o livro de Gênesis declara que Deus vinha pisando nos galhos das árvores e sentava talvez ali em um banquinho e ali conversava com Adão. Todos os dias tinha essa comunhão. A vida no jardim era plena porque não existia morte, como João está descrevendo agora aqui em Apocalipse, o nosso futuro lá. Não existia a velhice, não existia a dor, não existia a morte, o luto, obviamente. As pessoas não sofriam, porque elas estavam ligadas diretamente com Deus. Aleluia. Todos os dias Deus fazia questão de tomar o seu char ali com Adão e Eva. E eu fico imaginando, irmão, como é maravilhoso você sentar-se hoje dentro da nossa pequena fragilidade. Quando você sente a presença do Espírito Santo
Se você emocionalmente for mais fraco, você chora, você grita, você pula. E imagine sentado ao lado do próprio Deus, olhar dentro dos olhos dele e ver a luz da eternidade. Adão, podemos dizer que ele pôde contemplar tudo isso, mas a Bíblia diz que por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim. Por causa do pecado, o homem agora ele teve que ser expulso do jardim. E ao ser expulso do jardim, por causa do pecado, houve uma separação, a qual hoje nós não podemos ver Deus face a face. Lembra do pedido de Moisés? Moisés, um homem que conversou com Deus sem ver o rosto, pediu a Deus um último pedido, dizendo: mestre, ó Deus, deixa eu ver a tua face. E Deus disse: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo, porque qualquer um que contemplar a minha glória, a sua carne não suporta em uma história. Deus é grandioso, é poderoso. Por isto, entenda, a Bíblia diz que para ver Deus na glória dele, quem morreu em Cristo vai ressuscitar como? Transformado. Quem estiver vivo, o que é que vai acontecer? Vai ser transformado em um corpo glorificado. Aleluia. Aí então você vai poder contemplar a glória e a grandeza de Deus e não morrerá mais. Aleluia. É um milagre. Glória a E Deus. esse milagre só acontecerá para quem vive de acordo com o manual do Senhor Deus. Glória a Deus. A palavra do Aleluia. Senhor. É por isso que é importante você ter ela no seu coração, não apenas em mãos. Glória a Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem se distanciou de Deus. Deus agora, como um pai, ele procura reconciliar-se com o filho. E nós vemos o próprio evangelho lá no jardim, quando o homem pecou, quem é que vem em busca do homem? Deus. Deus deixa o seu trono, vem até o jardim, chega no localzinho marcado, aonde ele se reunia todas as manhãs, todas as tardes, sentava um ao lado do outro. Naquela manhã, Deus chega, o banco está vazio. Deus senta e ele brada: Adão, aonde tu estás? Deus sabia onde Adão estava. Você acha que ele não sabia? Sim. A Bíblia diz que Adão estava escondido com medo de Deus. Aleluia. O que o pecado trouxe para a humanidade, para nós? Medo, separação, vergonha de Deus. Agora, Deus sabendo aonde Adão estava, Deus precisava ouvir do próprio Adão, ele confessar em que local ele tinha caído. E foi quando Adão disse: Senhor, estou escondido. Deus queria que Adão percebesse que a palavra dita por Deus, ela nunca passará sem que se cumpra. E Deus tinha dito que no dia que ele desobedecesse, o mal entraria no mundo. Adão foi expulso do jardim. E daí por diante, Deus vive à espera de um dia poder olhar face a face nos seus olhos. E você olhar face a face nos olhos dele. E o abraçar. E sentir um outro a eternidade. Por isso Paulo disse: hoje nós vemos como um espelho embaçado, mas um dia o veremos como ele é. Essa é uma promessa para mim e para você. Aleluia. Mas não apenas uma promessa feita por homens, é uma garantia de que vai se cumprir. Glória a Deus. E a questão é que Cristo nos deu uma missão, que quando ele vier buscar o povo seu para o seu reino, esse evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Aleluia. Tem que ter sido pregado a toda criatura. Por quê? Se o evangelista Anderson não tiver pregado ou não tivesse pregado aqui,
ele seria cobrado por Deus. Aleluias. Se você não dá continuidade à obra que o Senhor colocou em sua vida, você será cobrado por isso. Então o que Deus mais espera é o dia, o que Ele mais anseia é o dia em que nós vamos entrar no reino dEle. Não é novo o desejo de Deus habitar com o seu povo. A Bíblia diz em Êxodo 25:8 que Deus, quando procurou Moisés, tirou o povo do Egito com um braço forte, atravessaram o Mar Vermelho, água amarga ficou água potável, doce, água fluiu da rocha, maná que caiu do céu. E quando ele chega no deserto, Deus vai e diz assim: Moisés, agora constrói um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Aleluia. Você percebe a carência de Deus? Glória a Deus. Você entende a carência que Deus tem de ouvir você chamar Ele de Pai? No Antigo Testamento, Deus só foi chamado de Pai por 7 vezes. Porque o pecado fez isso, distancia. Já no Novo Testamento, Jesus já começa dizendo que a nossa oração já deve começar com o entendimento de que nós temos um Pai, e não apenas um amigo, e não apenas um conhecido, não um padrasto. Temos um Pai que se preocupa, que se importa com cada um de nós. Aleluia. O santuário foi erguido, e no dia da inauguração do santuário, diz a Bíblia que a nuvem da glória de Deus veio sobre o santo lugar, e desceu, e a Shekinah do Senhor ficou ali no santuário. Aleluia. Qual é o desejo de Deus? De habitar no meio do seu povo. Aleluia. O que Deus mais espera? Habitar no meio da sua igreja. Aleluia. E é por essa razão que hoje Ele trouxe você aqui. Glória a Deus. Porque para mim entrar no céu, eu preciso tomar uma decisão. Para você entrar no céu, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão não é fácil. Uma certa vez um jovem chegou para Jesus e disse: Mestre, eu aprecio muito a tua palavra, eu acho muito lindo, eu preciso te servir, deixa eu sepultar meu pai, aí eu venho e te sirvo. Jesus disse: nada disso, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Se quer seguir-me, o dia é hoje. Às vezes nós queremos estar em uma situação totalmente despreocupada, totalmente garantida de que nós vamos servir a Deus então para servir, só então para servir. Mas a palavra de Cristo é: venha como você está, que Ele concluirá a obra que o Espírito Santo começou na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Para mim ir para o céu, eu preciso perder esse mundo. Jesus disse que todo aquele que quisesse seguir Ele deveria tomar a sua cruz. Cruz é sinônimo de morte. Jesus estava a dizer que assim como Ele morreria numa cruz, todos aqueles que fossem servir fielmente a Ele tinham que estar dispostos a pagar o mesmo preço que Ele ia pagar. E de fato é isso. Quando você assume a decisão de servir a Deus, você tem que abandonar a prática do pecado. Porque uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você viver na prática do pecado. A Bíblia diz que nós temos que ser santo, sem a qual ninguém verá quem? A Deus. Ninguém verá quem? A Deus. E é exatamente por isso que só existe uma forma de eu entrar no reino dele: aceitando como meu único Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Já que esse é o desejo de Deus. Sabe por que Ele ainda não voltou? Mateus 24:14. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, por favor, fala para nós quando é o fim do mundo. E Jesus está a dizer:
Não ficará pedra sobre pedra desse templo, não ficará, é fome, é peste, é guerra, é terremoto. São aumentos demais de religiões falsas. As pessoas ficarão escandalizadas. E Jesus então ele começa a explicar, e os discípulos falam para nós quando acontecerão essas coisas, quando é o fim do mundo. Mateus 24:14, Jesus disse: o fim. No verso 36 ele diz: ninguém sabe, só Deus o Pai. E no verso 14 ele diz: mas eu dou uma dica especial. Quando o evangelho for pregado a toda criatura, para testemunho e arrependimento, então esse ou chegará o fim. Aleluia. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele está esperando por você. Glória a Deus. Está esperando por você, amado ouvinte, que vem aqui nessa noite. Você não esperaria pelo seu filho? Você não esperaria mais um dia pela sua filha? Você não seria capaz de esperar? O ônibus vai e você sobe, e seu filho ficou, você não esperaria mais um momento? Deus não voltou ainda, porque Ele está esperando a sua decisão. Glória a Deus. Está esperando a sua decisão. Há uma canção antiga que diz que no guarda-roupa de Deus há umas vestes brancas com o seu número. E todas as vezes que Deus olha para essa veste e você está andando no caminho tortuoso, Ele cria um trabalho como esse. Envia pessoas de vários lugares para dizer que você é filho dele. E que no dia do encontro, no reino dele, você não pode ficar de fora. E é por essa razão que Deus ele deseja habitar. E Ele vai habitar no meio do seu povo. Aleluias. Jesus então ele vem a esse mundo. E Ele agora abre o caminho de reconciliação do pecador, do homem para com Deus. E Ele é descrito nas cartas de Paulo como sendo o segundo Adão. Porque por intermédio do primeiro Adão, todos nós fomos destinados ao inferno por causa do pecado. Mas por intermédio do segundo Adão, Cristo, todos nós poderemos ser salvos. Basta tão somente aceitar. Porque você pode dizer: não, Adão pecou, eu é quem pago a conta. Como andava em uma carga torta, Jesus agora, sendo Deus, sendo perfeito, Ele veio equilibrar as coisas. Porque uma vez que eu e você não tinha culpa no pecado de Adão, eu e você não temos merecimento nenhum na perfeição do Senhor Jesus. Aleluia. E contudo, Ele desceu ao nosso nível, assumiu as nossas dores, as nossas maldições, e morreu a morte eterna que um dia eu tinha que morrer. Ele morreu para que eu não possa morrer. Ele morreu para que você não possa sofrer o dano da segunda morte. Aleluia. Por isso, salvação. Salvação, só existe uma opção. A mensagem é relevante porque não tem outras alternativas. Para ser salvo, só existe um caminho. Aleluia. Não existe um terceiro. Jesus disse que o caminho estreito leva aonde? Aos céus. E o caminho largo leva aonde? Ao inferno. Não existe um terceiro caminho. Não existe o ficar em cima do muro. Ou você segue a Cristo. É difícil? É. O caminho é estreito? É. Os pés sangram? Sim. Como se não bastasse o caminho ser estreito e apertado, ainda é espinhoso. Aleluia. E é por essa razão que Cristo, enquanto Ele estava ensinando aos seus discípulos pessoalmente, em João 14, Jesus descreve também, Ele expressa o plano original de Deus, de ter os seus filhos, mais uma vez, no seu reino, livre de todo mal. Quando Ele declara para os seus discípulos, porque Ele estava em um tom de despedida, e os discípulos estavam melancólicos,
E Jesus, olhando para eles, percebia nos seus olhares o quanto eles aprenderam a amar Jesus. Glória a Deus. E agora Jesus está dizendo: mas não perturbe o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. E aqui ele diz algo muito importante: na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. E ele continua: Aleluia. se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E eu gosto muito dessas duas palavras: se eu for, eu voltarei outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai voltar. Segundo a revista Mundo e Missão, a cada 30 segundos hoje no mundo, uma pessoa está sendo batizada nas águas. Por influência de quem? Da palavra do nosso Mestre Jesus. Aleluia. E sabe o que Cristo fala hoje? Que pessoas aqui já entenderam a mensagem. Aleluia. Que o Espírito Santo já revelou que o caminho é esse. Glória a Deus. Entenda que a mensagem é relevante, porque ela é a única. Mateus capítulo 19, a Bíblia diz que um jovem religioso, muito rico, muito caridoso, carismático, ele ia passando em uma certa avenida e Jesus estava em um ambiente como esse. Porque aonde você encontrava Jesus, ele estava falando sobre a vida lá. Estava falando de como é a vida lá. Porque a vida aqui é muito boa. Já compartilhando com doenças, mal-estar, altos e baixos, a gente já acha que vou morrer ou viver. Mas eu quero dizer que nada, nem mesmo os maiores dos milagres que aqui pode acontecer, pode se comparar à vida eterna lá. Aleluia. Jesus aliviou até a dor da família de Lázaro, porque Lázaro ressuscitou. Mas eu lhe pergunto: onde está Lázaro hoje? Sepultado de novo. Está morto. Seu corpo. Agora, na vinda do Senhor Jesus, vai acontecer a ressurreição e a glorificação. E você ressuscitará para nunca mais saber o que é morrer. Aleluia. Porque a morte é o salário, ou a morte é o pecado, né? A morte é o salário, é isso, é? Não, o salário é o pecado da morte. Da morte. Não, o salário. A Se morte, não tivesse o pecado, é o salário. não existia morte. Segura aí. E é por essa razão Segura aí. que o desejo expresso de Deus de habitar com o seu povo está bem pertinho de se cumprir. Ele só está esperando pela sua decisão. Mas eu sei que quando eu morrer, talvez eu vá pelo purgatório, e se eu não tiver chance de salvação aqui, talvez lá eu tenha. Pegue sua Bíblia, me mostra um versículo na Bíblia que tem um purgatório, e eu deixo de pregar, porque não existe isso na Bíblia. Satanás hoje, ele não está fora das religiões. Ele sabe que o homem procura salvação. É verdade. Então ele tem adulterado os falsos ensinos para levar pessoas sinceras ao inferno, achando que está no caminho certo. Aleluia. Não existe purgatório. A questão é, você morre acreditando no purgatório, chega lá, não tem. E aí, quem lucrou? Quem foi que ganhou com isso? Quem é que é o pai da mentira? Satanás. Jesus afirmou isso em João 8. E é por essa razão que a Bíblia deixa bem claro em Eclesiastes 9:5 que enquanto há vida, há também esperança. E é por essa razão que nós temos que pregar essa palavra, temos que transmitir essa verdade. Assim como Cristo, quando estava naquele ambiente, aquele jovem príncipe, percebe que é um movimento em que se falava da Bíblia Sagrada, e pelo que a Bíblia apresenta, ele era alguém
Aleluia. que desde criança tinha crescido aprendendo a respeito da lei, ele aproveitou o momento e disse: eu vou lá onde está Jesus e vou me apresentar a ele. Certamente ele vai dizer, olhar para mim, me elogiar e me colocar como exemplo, porque eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, conjecturando algo aqui. E ele chega para Jesus, interrompe o culto e diz assim: mestre, bom mestre, o que eu posso fazer para ter a certeza da salvação no teu reino? Aleluia. Jesus direciona o seu olhar para ele e diz assim: por que me chamas de bom? Bom só é um, que é Deus. Aleluia. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus falou isso porque sabia que ele era religioso. Quando Jesus fala isso, ele dá um sorriso. O jovem diz: era tudo que eu queria ouvir. Aí ele diz assim: mas qual é os mandamentos? Jesus cita alguns mandamentos para ele. E quando Jesus termina de citar, o jovem dá outro sorrisinho e diz: isto aí para mim, eu pratico desde criança. Meus pais me ensinaram. Eu fico imaginando a vida social daquele jovem era perfeita, porque ele era alguém respeitador, dava esmola aos pobres, era alguém que tinha uma boa reputação na sociedade, era alguém que olhava, que alguém podia olhar para ele e dizer: esse aí, se não for salvo, ninguém mais é. Mas Jesus olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa. E aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Para mim ser salvo, eu tenho que aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Jesus olha para ele e diz: olha, se tu queres entrar na vida, vai, vende o que tu tem, dá para os pobres, depois vem e segue-me. Sabe por que Jesus falou isso? É porque Deus abomina a riqueza? Não. Riqueza é até um dom de Deus se você souber administrar. Mas eu fazer do meu dinheiro, da minha riqueza, um tropeço para não servir a Cristo, isso torna ela sendo o meu Deus. E a Bíblia diz que Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Aleluia. Eu sempre disse para o Senhor: Senhor, se bens materiais for motivo de me tirar da salvação, me mantenha pobre para o resto da vida. A Bíblia diz que aquele jovem ouviu isso de Cristo, e ele fez uma retrospectiva de sua vida. Ele era dono, ele era aquele jovem que ele confiava muito nos seus bens para a salvação. E a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e não disse mais nada, e saiu da presença do Senhor. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para aquele jovem, se distanciando dele, pensativo. Eu imagino algum discípulo dizendo: o Senhor é um homem bom, Senhor, ele é quase perfeito, Senhor, ele não mata, ele não xinga, ele não chama palavrão, ele dá esmola, ele conhece os mandamentos, ele vai à igreja, não sei o que, não sei o que. Você acha que se não tivesse uma segunda chance, Jesus não tinha dito: olha, fica aqui, pode vir, tem um jeitinho para você? Você acha que Jesus tinha deixado ele ir? É porque a mensagem só tem um caminho, uma direção. Ou você aceita Jesus, ou ele não poderá fazer nada por você. Aleluia. Verdade. Porque a decisão deve partir de sua boca, como Paulo narrou, Romanos 10 e 9. Com o coração você deve crer, e com a sua boca você tem que confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Aleluia. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E você está preparado para esse grande dia? Você estará preparado para esse grande reencontro? O Evangelho está sendo pregado a toda criatura, os sinais estão todos acontecendo. A igreja do Senhor deve estar preparada, e é por isso que nós estamos hoje com esse culto aqui.
Se tivesse qualquer outra opção, para que nós iríamos pregar? Se tivesse outro caminho, outra opção, não. A única opção é aceitar a Cristo como seu Salvador. Aleluias. A única opção Glória a Deus. é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Só então. João, ele está escrevendo o livro de Apocalipse. E ele começa a descrever a cidade. Ele começa a descrever a Nova Jerusalém. E ele começa a dar detalhes de como é a vida ali. O que nós vemos, irmãos, é que Deus, Ele ama. E que através do seu amor, Ele vai unir e reunir todos os seus filhos no seu reino. E João está escrevendo o Apocalipse capítulo 21, e ele disse que a cidade santa já está preparada. Ela já está toda pronta. As suas mobílias já estão todas nos lugares. E alguns demógrafos críticos da Bíblia, começaram a medir as medidas geográficas que João dá no Apocalipse. Uma cidade de 540 quilômetros quadrados. Da mesma forma que ela tem de largura, ela tem de altura. E eles chegaram a contar quantas pessoas poderiam habitar nessa Nova Jerusalém, na capital dessa cidade. E eles começaram a, então, examiná-lo. E eles disseram que em uma cidade com essa, de 540 metros cúbicos, chegaria a comportar 7 vezes a atual população da terra. Isso só a capital da cidade. Ali, aonde João está descrevendo que as pessoas, elas não envelhecem, elas não sentem dor, elas não morrem, e as folhas das árvores daquele local, elas não caem. Aleluia. O profeta Isaías também diz que o leão, ele come grama juntamente com os cordeiros. Glória a Deus. Você já imaginou o paraíso que o Senhor tem esperado para você? Aleluias. Pedro disse que você passa 1000 anos na presença dele, é como se passasse um dia. Ali, as pessoas que morreram cegas, aleijadas, sem mais sentir sabores, vão ressuscitar no fulgor da sua vida. Eu costumo imaginar que seja na faixa da idade de Cristo, 33 anos de idade, com uma estatura bem maior, porque Adão tinha mais de 2 metros de altura. Nós hoje, por causa do pecado, uns têm a maior, outros menor, uns têm olhos claros, outros olhos pretos, e assim vai a diferença. Mas lá voltaremos ao início de tudo. Glória a Deus. E nós precisamos estar preparados, porque uma vez que o banquete está preparado, uma vez que o céu está preparado, a Bíblia diz também que o inferno, preparado para o diabo e seus anjos, Também já está. será lançado lá todos aqueles que não aceitaram Jesus nessa vida. Se aceitar Jesus, irmãos, fosse fácil, todo mundo já tinha aceitado. Porque aceitar de lábios é importante, ou é fácil. Mas a expressão aceitar Jesus, quando a gente vai falar, e as pessoas dizem assim, não, eu aceitei Jesus desde o dia que nasci, amém. Mas não é isso que significa a expressão aceitar Jesus. A questão é, está disposto a você a morrer para defender a verdade ensinada por Jesus? Aleluia. Está disposto você a viver em obediência aos ensinamentos de Jesus? Glória a Deus. Isso é aceitar viver de acordo com a palavra dele. Aleluia. Você que é pai e tem filhos, eu na minha época ouvia muito do meu avô dizendo, olha, aqui dentro de casa, para viver aqui debaixo do meu teto, tem que ser de acordo com o que eu falar, porque a regra aqui é minha. Para mim aceitar Jesus, eu tenho que ser humilde
e aceitar isso, viver de acordo com a palavra dele, está debaixo da palavra dele. Glória Amém? a Deus. E é por essa razão que ele vai voltar. E ele vem buscar a igreja. E quando ele vier buscar a igreja, aqueles que estiverem preparados vão subir ao encontro do Senhor. E a Bíblia descreve isso. Eu gostaria de finalizar com esses 2 versos. Jesus contando, ele disse que naquele dia vai ser separado 2 grupos. O grupo que vai estar à sua direita e o grupo que vai estar à sua esquerda. E ele usa uma comparação. Assim como o pastor de ovelhas, na época de Jesus era muito comum, ele separava as ovelhas que não tinham chifres, aqueles animais dóceis, dos bodes, que eram violentos e marrentos. Assim como o pastor os separava, naquele dia, Cristo separar uns à sua direita, outros à sua esquerda. E aqueles que tiverem aceitados, confiados na palavra do Senhor, ele vai olhar para eles à sua direita e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, Aleluias. entrai no reino do teu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Lindas palavras do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluias. Mas o que acontecerá com as pessoas que estavam do lado esquerdo? Não tem mais como pular de lugar. Não tem mais. Como eu sempre costumo dizer, quando você vai a um tribunal de justiça ser julgado, você não é condenado na hora que o juiz bate o martelo. Você se condenou no dia que cometeu o crime. Você vai ao tribunal só para receber a sentença. No dia do juízo final, não tem como as pessoas mudarem de lado, porque é hoje, nessa vida. Paulo diz isso, Jesus diz isso. Você decidiu enquanto estava em vida. Naquele dia você só vai chegar ao tribunal para ser aplicada a sua sentença. E é por essa razão que Cristo vai olhar para aqueles que estiverem ao seu lado esquerdo. E a Bíblia, em Mateus 25, e o verso 41, tem uma palavra dura de Jesus dizendo: apartai-vos de mim, malditos, pois vocês praticaram a iniquidade. Palavra dura, muito dura. E é por isso que hoje você tem a decisão em suas mãos. Hoje a decisão está nas suas mãos, se você aceita ou não aceita. Evangelho é isso, é expor o livre-arbítrio para que você usufrua dele. Amém? Amém. Para encerrar, Jesus está morrendo na cruz, ele está pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque ao lado de Jesus morreu 2 malfeitores, e Jesus estende as mãos para os 2. Jesus dá a oportunidade de salvação para os 2. Amém? Amém.